Salve, cartoleiros, espião na área para o vídeo de dicas da rodada 21, galera. Olha só, fomos muito bem mais uma vez, 89,52 e passamos dos 1.500 pontos. O time tá voando, pegou ouro 3 mais um mês. E olha só, galera, nessa rodada o time e o plano de sócio do espião tá com degustação, então tá grátis, gratuitamente, no link que eu vou deixar aqui. Você tem acesso ao nosso time para a rodada 21, a todos os conteúdos que a gente faz, então aproveita a degustação e o plano de sócios gratuito do espião na rodada 21, tá bom? Galera, vamos então escalar o nosso time para essa rodada. Eu sinto aí que alguns times vão poupar de novo, tá? Então a gente tem que já tentar ficar esperto nas notícias, né? Tem times aí que vão jogar pela Copa do Brasil, tem confrontos complicados, então devem ir um pouco mexidos, né? A Copa do Brasil é nesse meio de semana e no próximo. Então, a gente tem, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, um duelo difícil, né? Existe tendência até dos outros times que ainda estão vivos de pouparem, né? A gente tem vários times da Série A que ainda jogam também. O Botafogo vai ter um jogo meio difícil. Corinthians e Fluminense talvez priorizem o brasileiro, né? Porque são dois times que estão com um pouco mais de dificuldade no brasileiro, precisam pontuar para sair de uma pontuação incômoda ali que estão na tabela, mas tudo isso a gente vai levar em consideração para escalar o nosso time, beleza? Bom, galera, ó, no ataque, Hulk não tem jeito. Olha só, galera, eu vou aproveitar também e vou usar essa ferramenta dos nossos sócios, que é o Power BI de estatísticas. Absurdo, tem estatísticas de todos os jogadores. Nessa rodada com o Pedro suspenso, ele se torna o atacante com mais média dos prováveis para a rodada, tá? Ele também é o líder em participações em gols por jogo da rodada, 0,71, né? 7 gols e 3 assistências em 14 jogos. Meu irmão, é Hulk, é faixa. Não tem erro. Eu acho que é uma rodada boa para meias, para você tentar um 4-5-1, 4-4-2. Olha, tem até cabimento. Mas eu estou pensando que os times podem poupar, então aqui nessa posição eu vou colocar. Bom, galera, para a rodada, analisando os confrontos aqui, os favoritismos, eu enxergo aqui um pouco melhor para o Verratti, tá? O Verratti é bom, o Verratti tem uma média básica muito alta que ajuda ele, de todos os atacantes para a rodada, é o que tem a maior média básica, 4,07. Então, aquele atacante que ainda que não faça gol, ele tenta tanto, mas tanto, que deve garantir aí os seus 4, 5 pontinhos isso pro Cartola. É muito importante. Além disso, tem 6 gols em 18 jogos, né? Então, essa média básica do Verratti é realmente um esculacho. Galera, tem um jogador que, principalmente em casa, tem números legais, é o Yuri Alberto, tá? Vem aí de pontuações boas recentes, né? O Yuri Alberto fez 12 na última. Yuri Alberto tem uma média de 8,15 nos últimos 4 jogos, né? Se for pegar todos os atacantes para a rodada, ele fica aqui atrás do Hulk, que a gente já escalou, né? Do Luiz Henrique e do Soteldo. Tem um confronto favorável contra o Juventude, né? O Corinthians precisando vencer. Em casa, olha só, no Power BI aqui a gente tem uma tabela de média no mando da rodada. Em casa, a média básica do Yuri Alberto jogando em casa é bem boa, tá? É de 3,46. Então, assim, tem a média básica, é um jogador que vem numa fase legal, né? Bate o pênalti, pode olhar aí, ó, os últimos jogos ele vem crescendo na pontuação. Então, chega de ficar nessa de, Yuri Alberto é bagre, não sei o quê. Cara, eu já vi muito bagre artilheiro, então a gente vai escalar o Yuri Alberto, tá bom? Bom, outros nomes aqui que vem boa fase, olha, o Luiz Henrique tem aqui um confronto favorável. O problema do Luiz Henrique é que, mesmo sendo um bom jogador, ele tem sido alternado, né, nesse time. Ele ora joga, ora não joga. É muito bom o Luiz Henrique. Gosto muito dele. O problema dele realmente é essa alternância, tá? Isso também vale para o Tiquinho, vale sim. Tava vindo de bons jogos. Se for olhar aqui, galera, dos jogadores para rodada, ó, minutos para participar de gol dos atacantes. O Tiquinho tá no top 5, tá? Ele precisa aqui ele precisa de menos minutos do que vários jogadores, 134 minutos para participar de gol, tá bom? O Hulk aqui lidera essa estatística junto com o Gabigol, meu amigo. Mas o Tiquinho a gente tem aqui como uma ótima opção para a rodada também, pelo confronto, pelo adversário, né? Assim como o Luiz Henrique. O único problema do Luiz Henrique, como eu falei, é a questão da titularidade, tá? Numericamente falando, ó, Paulinho não vem bem. Tem um confronto favorável, mas não vem bem, tá? Em números aqui, Paulinho tá devendo. Paulinho tem 6 gols e uma assistência em 17 jogos, né? Se for olhar aí, a fase dele, média de 5,5. Paulinho para rodada tá em uma posição meio intermediária, né? Soteldo, que realmente vem muito bem nos últimos jogos, ó, já vem de 3 jogos bons,
3 gols e 2 assistências em 9 jogos, tá? O Soteldo vem numa crescente muito interessante, realmente é um nome bem interessante para a rodada, tá? E o Atlético, jogando o jogo da Copa do Brasil contra o Bragantino, vai ser um adversário difícil, talvez poupe, né? Wesley não vem em boa fase, Canóbio também não vem em boa fase, Caleri não vem em boa fase, né? O Bolazzi muito irregular. Para você que joga tiro curto, até vale talvez o Lucero, mas o Cruzeiro vem com uma defesa muito boa, né? O Elinho, que é um jogador que eu até gosto, acho interessante aqui nas estatísticas, inclusive, muito bem, 5 gols e 2 assistências em 13 jogos, talvez mais para tiro curto, né? O Vasco deu uma melhorada boa aí com o novo treinador, né? Para tiro curto também Luiz Fernando, mas é muito inconstante. Mastriani também, não sei se vai ser poupado. Ferreira, acho que o jogo é difícil. Vou ser bem sincero, né? Lautaro Dias é um cara que tem 3 jogos, foi muito bem no último, mas acho que tem que esperar para ver, né? Cebolinha também não vem em boa fase, pode ser poupado. Eu acho que tá uma rodada meio restrita, tá, pessoal, de atacantes. O Gabi, eu acho que com o Pedro suspenso vai chamar a atenção de muita gente pelo penal, pelo fato de que é o jogador que menos precisa de minutos para participar de gol, tá? 65 só, 2 gols e uma assistência em 9 jogos. Ok, teve pênalti no meio, mas os números estão aqui, né? Então o Gabi pode ser realmente uma opção interessante. Olha, numericamente falando, eu acho que a gente já passou pelos líderes de estatística, tá? Se for olhar em fase, só na fase, assim, recente, Hulk, Luiz Henrique, Soteldo, Yuri Alberto, né? Se for olhar participações em gols, Hulk, Soteldo, Elinho, Tiquinho, né? Então, assim, acaba que é uma rodada que a gente tem bons atacantes, mas os números aqui estão tendendo mais para esses que eu falei, tá? Vamos aqui para falar de meio de campo. Meio de campo, eu acho que é uma rodada que, se você quer ousar e partir para o esquema com 4 ou 5 meias, vale, tá? Só fica esperto em questão de ver quem vai poupar ou não. O Arrascaeta, por exemplo, é o melhor meia para a rodada. Ele simplesmente 3 gols, 4 assistências em 7 jogos. É um monstro para Cartola. Esse cara é um nível altíssimo. Mas, na minha opinião, o Flamengo vai poupar. Né? O Arrascaeta vem de uma sequência, o Flamengo pega o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Arrascaeta é o melhor meio para a rodada, mas eu acho que vai poupar. Então, assim, se tiver a notícia que joga, ele entra no time, mas na minha opinião vai poupar. Acho que o Lucas Moura também, né? Por mais que São Paulo na Copa do Brasil não tenha um adversário tão difícil, o Lucas Moura vale sim, ó, aqui. É um dos 4 meias com mais participações em gols por jogo, tem 5 gols e 2 assistências em 13 jogos, batedor de pênalti dos times. Confronto meio enjoado, talvez poupe, tá? Então, assim, quem que eu vou escalar baseado nas estatísticas? O Cruzeiro já saiu da Copa do Brasil, vou escalar o Matheus Pereira, tá? O Cruzeiro tá fora da Copa do Brasil. Matheus Pereira tem uma média básica de 3,19, 6 gols e 4 assistências em 18 jogos, né? É o meia com mais participações em gols no total, e na média está em terceiro lugar, atrás de Pochettino e Arrascaeta. Né? Então, o Matheus Pereira é craque, está escalado. Outro jogador, apesar da zicada, eu vou escalar o Arias também, um jogador muito regular. Se for olhar aqui, ó, em 10 jogos que ele fez no Brasileirão, ele passou de 5 pontos em 7. Ele tem uma média básica acima de 5 pontos. E ele bate o pênalti, tá? Tem um confronto, na minha opinião, favorável também. Na Copa do Brasil, o Bahia segue vivo, vai ter um jogo difícil, veja um Bahia aí mexido para encarar o Fluminense joga a vida no Brasileiro, porque segue na zona de rebaixamento. Então o Arias também está escalado, média básica de 5 pontos, bate pênalti, muito regular, está escalado também para a rodada. E o outro nome que a gente vai escalar por enquanto é o Garro, muito pelos números muito bons em casa. O Garro tem uma média, o Garro tem crescido cada vez mais, tá? O Garro vem de uma média recente de 7,63, então a média recente do Garro é boa. E jogando em casa, uma média de 8,16. Se você pegar todos os meses para a rodada, jogando em casa, lembrando que o Matheus Pereira vai jogar no Espírito Santo, que o Cruzeiro vendeu o mando, né? Jogando em casa, o Garro aqui está no top 4, né? 8,16 se você filtrar só pelo mando da rodada. Muito bons os números do Garros, 3 gols e 3 assistências, vem numa fase boa, tem um adversário favorável, o Corinthians não deve poupar porque tá mal no Brasileiro, então o Garros está escalado. O Arrascaeta é melhor do que os 3, mas para mim o Flamengo vai poupar, tá? O Scarpa, apesar de ser interessante, tá com números atrás deles, olha, o Scarpa média no mando da rodada 5,71, participações em gols por jogo 0,47, é um baita nome, tá? Assim como o Lucas Moura. Mas, se for partir para um esquema aqui,
No 4-4-2, o Arrascaeta não jogar, Scarpa cabe, tá? Scarpa cabe sim. É um nome muito interessante para a rodada. Bom, o Pochettino vai ter um jogo difícil, né? Fortaleza é um time que já está eliminado na Copa do Brasil, então talvez seja a favor do Pochettino, mas o Cruzeiro, né, vem muito bem. Então o Pochettino tem o fator adversário contra, mas ainda assim tem números bem bons, né? Pochettino em participações em gols por jogo só está atrás do Arrascaeta na média, né? Então Pochettino se torna um nome interessante. O próprio De La Cruz, que tem uma média básica bem alta, deve voltar nessa, mais de 5 pontos. Também acho um nome interessante, mas eu estou buscando mais um jogador que some a média básica com participação em gol. O De La Cruz com o Arrascaeta em campo, né? Ou jogando de volante, se o Arrascaeta realmente for poupado, perde atratividade, né? Então acho que é um nome para ficar de olho. O Veiga é um bom nome, mas estava vindo de algumas zicadinhas recentes, né? Mas se jogar mesmo, eu ainda acho um nome interessante, né? Jogando em casa, esses dois aqui são muito mitos, que é o Mateuzinho e o William Oliveira. Se for olhar só o mando da rodada aqui, ó, 7 pontos de média do Matheus em casa e 6,72 do William Oliveira. Então, talvez mais para o tiro curto, né? Que são nomes interessantes. Bom, em números, pessoal, eu vou falar bem sério para vocês. Eu não vejo nenhum outro jogador assim. Eu gosto do futebol do Felipe Anderson demais. Felipe Anderson tem uma média básica a cada 90 minutos, que é um esculacho, cara. Ele tem uma média básica a cada 90 minutos de 6 pontos, né? Não tem tido minutagem, quando tem ido bem, né? Bernard é craque de bola, mas tem mais ajudado o time do que ido bem para Cartola, né? Jean Lucas, um jogo fora, meio complicado. Galera, olha, não tô vendo assim. O Felipe Coutinho é muito craque, um jogador fora do comum, mas ainda, assim, 2 jogos que fez ainda não se destacou. Então, é um jogador para a gente ficar aí, pensar, né? O Gerson vem bem também, mas acho que agora deve voltar para a volância, né? Aí com a volta do Luiz Araújo, e ele volante, para mim, perde alguma certa atratividade. E os outros meias, para mim, não estão fazendo uma grande temporada de Cartola, não tem tido aí grande destaque, números. Eu ficaria com essas indicações que eu passei mesmo, tá bom, pessoal? Bom, na lateral não tem jeito. Se a gente for fazer uma breve pesquisa aqui, né? Olha só, eu gosto muito desse conteúdo aqui dos sócios do BI, né? Que essa rodada tá aberta, que é média sem SG. Galera, o William tem uma média de 6,62 sem SG. 6,62, uma média no mando de 12,41, né? Ainda que o Cruzeiro jogue no Espírito Santo, mas não dá para desprezar a média CSG, não dá para desprezar 4 gols e 4 assistências em 18 jogos, e também o fato de ser o batedor de pênaltis. E eu vou fechar a lateral com o Cuiabano, também muito bem. Cuiabano, 3 gols e 3 assistências em 15 jogos, tem uma média básica próximo dos 3 pontos. Eu fecho as minhas laterais com William e Cuiabano, tá bom? Se for na média CSG, apesar da rodada não ser fácil e ter zicado na última, o Arana vale, tá? O Claudinho, acho que o jogo é difícil, não sei se pega SG. Eu acho que para rodada, se você for analisar média sem SG, muito talvez o Reinaldo também, porque bate pênalti, né? Mas eu acho que se você não for analisar SG, a gente fica só nesses jogadores, tá? Então adiciona aí o Arana e ele, tá? O Capixaba tem notícia que lesionou, vai perder a temporada, né? E os outros jogadores seria pensando no SG, confesso para vocês que muito talvez o Kaique Bruno, que tem uma média básica legal, né? Média básica mas tem que ficar de olho se o Marlon não volta, que o Marlon jogou a última. O Marlon, se jogar, também vale. É um lateral historicamente muito bom para Cartola. E não acho que sai muito disso, não, né? Piton também, que tem feito uma temporada interessante. Eu acho que não sai muito disso, pessoal. Eu não vejo uma boa rodada para SG, não. Eu ficaria nesses laterais, não vejo uma rodada vasta, tá bom? Na zaga, o Thiago Silva deu um jeito nesse time do Fluminense. O cara já tem 3 SGs em 3 jogos, então eu acho que se você vai apostar no Thiago Silva, você tá fazendo uma aposta muito consciente, né? Ele realmente mudou esse patamar. O Gomes tem o pênalti, isso é um enorme atrativo, né? E também já deu 2 assistências. Se for olhar participações em gols por jogo, ele só fica, na média, né? Ele só fica atrás do Júnior Alonso, que tem 3 jogos, não conta muito. Então eu vou com o Gomes pelo fator pênalti. Eu acho um diferencial. Não fiquem muito fixados no fato de que ele zicou aí na rodada 19. Não acho que é algo para se fixar, tá bom? Pela chance de SG, gosto dos zagueiros do Cruzeiro, tá? Acho interessante sim. Mas um cara que tem feito uma temporada legal para Cartola, né? Em 2 jogos aí já, não dá para cravar que vai ser um mito de média básica, mas
O André Ramalho fez 2 jogos aí que ele fez uma pontuaçãozinha básica até legal, né? 3.6, aqui 2.3 pegou SG, foi mal na última, mas é um jogador muito limpo. Então eu vou fechar minha zaga aqui com Gomes e André Ramalho. Acho um nome interessante para a rodada. O resto é pensando no SG. Então, se você acredita no SG do Galo, Júnior Alonso. Se você acredita no SG do Cruzeiro, vale o Zé Ivaldo, João Marcelo, entendeu? Luan Cândido tem o pênalti, aí seria uma aposta mais voltada para o pênalti. O Bastos tem uma bola aérea legal, também vale, tá? Eu acho que é uma rodada em que, se a gente for analisar também, os zagueiros estão muito dependentes do SG, né? E, lógico, não dá para desprezar o mito Thiago Silva, que vem de 3 jogos, 3 SGs, mudou a cara do Fluminense. É um monstro, jogador nível europeu. Beleza? Bom, o goleiro é o Cássio, vem muito bem, com um número de defesas muito interessantes, uma média acima de 4 defesas por jogo. Fez uma partida contra o Botafogo irretocável. 9 defesas. O Cruzeiro vem bem defensivamente, então o goleiro é o Cássio. O outro goleiro você vai escalar baseado na sua perspectiva de SG. Você acha que o Fluminense pega? Fábio. Você acha que o Palmeiras pega? O Everton, né? O Corinthians, Neneca, Hugo Souza, né? O Botafogo, John Vitor, né? Vai aí muito da sua convicção de SG. Para mim, depois do Cruzeiro, o Botafogo seria o time com mais chance de SG. É um time que estava bem arrumadinho, né? Depois o Fluminense, pela crescente, principalmente com o Thiago Silva, que deu uma solidez para a zaga. E fecharia com o Hugo Souza, tá? Seriam as minhas recomendações de goleiro, tá? Então seria o John Vitor, né? O Fábio, o Hugo Souza. Para mim são os times que têm chance de SG nessa rodada. E técnico, eu vou me render ao Seabrismo. Se a gente for olhar aqui, é o técnico para a rodada. Se a gente for olhar a média no mando, que tem mais, mesmo jogando em Cariacica, no Espírito Santo, ainda assim, a torcida do Cruzeiro, né? Tem muito mais torcedor do Cruzeiro e Espírito Santo do que do Fortaleza. Essa média é muito boa, tá? O Corinthians também tem um desempenho legal em casa, então vale o Ramon Dias, também acho um nome interessante para a rodada. Acho que não sai muito desses caras, não, tá? Os outros treinadores, eu acho que a gente não vê uma grande disparidade no confronto. Talvez o Arthur Jorge também, um dos melhores treinadores do campeonato, né? Arthur Jorge é o terceiro treinador de maior média do campeonato, né? Eu acho que vale, então, esses que eu falei. Ramon Dias, Arthur Jorge, Seabra, o comandante do Seabrismo. Eu ficaria nisso, tá bom? Talvez tenha um favoritismo pro Galo, pro Milito também, mas o Galo joga a Copa do Brasil, ainda que seja um adversário mais tranquilo. Né? Tem que ver como é que as atenções do Galo vão se dividir. Vamos esperar notícias. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Não esquece, link para degustação para entrar de graça na rodada 21 no plano do sócio do Espião tá aí. Um abraço para vocês. Bora para a rodada 21.